Boa tarde, pessoal. Obrigado por aguardar. Vamos dar início aí ao nosso quinto encontro do Bem Mais Saúde desse ano, né? Essa edição a gente escolheu aí no ano passado para abordar no mês de maio sobre para por conta da data do dia do câncer bucal, né? De combate ao câncer bucal, que é dia 31 de maio, agora, daqui a alguns dias. A gente trouxe aí para o nosso bate-papo a nossa enfermeira, head de promoção e saúde, né? De saúde integrada aqui do Saúde da Gente, a Gabriela Vasconcelos. Ela vai fazer esse bate-papo junto com a gente aí para falar sobre os riscos que a saúde, a má higiene bucal, né, pode trazer para a nossa produtividade do dia a dia, a nossa qualidade de vida, né, a nossa rotina. Então, ela vai estar trazendo aí alguns pontos importantes relacionados à saúde, como que a falta de higiene bucal pode estar impactando aí no nosso dia a dia e a gente acabar não percebendo, né? É uma coisa tão do cotidiano ali, de batidão do dia a dia que a gente acaba não, muitas vezes, muitas pessoas acabam não dando tanta importância para esse tipo de higiene. A gente, quando fala de saúde, às vezes pensa em tantas questões de saúde e acaba esquecendo que a higiene bucal também é um ato de saúde e responsabilidade aí, que impacta, como vocês vão ver ao longo do nosso bate-papo que a gente preparou para vocês, que impacta aí ao longo da nossa produtividade, do dia a dia, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso. A gente trouxe aí uma brincadeira nessa temática do mês, falando sobre a Madrugada dos Dentes Mortos, né? Fazendo alusão àquele famoso filme da Madrugada dos Mortos, para falar realmente sobre os problemas de higiene bucal, cáries, placas, gengivites, né? Então, a gente vai falar um pouquinho aí sobre o impacto da má higiene bucal na nossa saúde e também sobre o câncer bucal ao longo da nossa palestra. Vou colocar o videozinho para vocês conhecerem um pouco da Bencorp também, né? Quem já conhece aí está habituado às nossas soluções aí da Benê, e eu vou trazer para vocês um pouquinho. Fala RH, tudo bem? Queremos te contar a história da Benê, que é líder de recursos humanos na empresa X. Sabe, a Benê está super preocupada com os resultados da sua área. Notou um aumento de faltas e atestados, além de uma rotatividade acima do normal. E para piorar, está passando mal com um reajuste gigantesco do seu plano de saúde empresarial. Mas como resolver tantos problemas de saúde corporativa? Não é qualquer corretora que te entrega tantas soluções, não é mesmo? Ah, chegou em boa hora para conhecer o ecossistema LAC 44. Ela redesenhou seu plano de saúde, ofertando o melhor mix entre rede credenciada e cobertura, agora adequadas para necessidades pessoais e regionais das suas filiais. E através do programa de gestão de absenteísmo, consegue identificar cada colaborador, checar o diagnóstico de saúde, validar ou rever o afastamento adaptando a rotina do colaborador e reduzindo os custos com a ausência. Agora, com tudo integrado, Benê conta com gestão do seu plano de saúde e da medicina ocupacional com um único fornecedor, contando com suporte em saúde ocupacional que captura as informações dos exames periódicos, selecionando colaboradores elegíveis ao cuidado coordenado da APS. Com atenção primária à saúde, a Benê consegue tratar da saúde dos seus colaboradores antes mesmo deles desenvolverem problemas graves de saúde, monitorando seus exames e estado físico, evitando que ele use o plano de saúde desordenadamente ou vá parar num pronto-socorro. Agora, a empresa X enxerga claramente uma redução no seu sinistro, reduzindo muito o percentual de reajuste do plano de saúde. Agora sem surpresas desagradáveis no ano seguinte. Com tanta redução, a Beneda X melhorou o mix de benefícios para o colaborador, adicionando plano odontológico e seguro de vida. E não podemos deixar de falar da saúde mental dos colaboradores, já que agora a Benê conta com um programa dedicado a tratar do emocional das suas equipes,
com rotas de conversa e linha direta para acolhimento em situações de vulnerabilidade. E para evitar que os colaboradores não percam tempo se deslocando para clínicas, inaugurou um ambulatório de saúde integrada para exames de saúde ocupacional, fisioterapia, saúde emocional e telemedicina. E para ficar ainda melhor, todos os colaboradores que não têm plano de saúde podem contar com um serviço de assistência médica por telemedicina com mais de 30 especialidades, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com preço super acessível e desconto em folha. É isso! A Benê entendeu que ter um ecossistema de soluções conectadas trazem visibilidade, integração e reduzem os custos. A gestão estratégica de benefícios associada à saúde ocupacional permite uma visão ampla dos riscos, facilitando a análise do sinistro, separando os grupos prioritários, sejam hiperutilizadores ou beneficiários de alto custo. Por isso, faça como a Benê. Solicite uma demonstração do que o ecossistema do Grupo LAC 44 pode fazer pela sua empresa e pela saúde dos seus colaboradores. É sempre muito bom ver a BD aí se dando bem com a saúde dos seus colaboradores. Aqui é o nosso ecossistema de gestão de benefícios, medicina ocupacional, né? A Bencorp e o nosso programa do Bem Mais Saúde, que são esses webinários que acontecem todo mês, trazendo especialistas aí de saúde para poder comentar e trazer temas especiais aí para vocês. Acontece aí todos os meses, né? E no dia de hoje, a gente trouxe a Gabi para conversar com a gente. Antes, eu vou passar também mais um videozinho aí de prática, é o nosso manifesto. Já que a gente vai falar de saúde, vamos falar sobre saúde no geral aqui com o grupo LAC 44. Vamos lá, Gabi, vamos começar nosso Vamos lá, bate-papo. então, Rodrigo. Por favor, pode se apresentar para todo mundo, dar umas boas-vindas para o pessoal que está entrando ainda, tem gente entrando. Mulher maravilha. Já aumentamos aí para 27 pessoas, né? Pessoal, sou a Gabriela Vasconcelos, enfermeira. Eu atuo hoje com a parte de promoção à saúde aqui na Bencorp, né? No grupo LAC 44. Então, faço parte também da parte de saúde da gente, né? Então, todos os nossos clientes têm o nosso suporte para promoção à saúde. Hoje nós atuamos com as palestras, ações também em loco, e eu estou aí sempre presente, né? E eu acredito aí que algumas pessoas já me viram, já falaram comigo. Então, pessoal, hoje nós vamos conversar um pouco sobre a parte de saúde bucal. Mas, além de falar dessa parte de higienização, tudo, eu quero conversar com vocês, eu quero que seja um bate-papo mesmo, para falarmos um pouco de como a saúde bucal ela interfere na nossa saúde, tanto física, mental, né, para gestantes e até mesmo nosso coração. Então, vamos lá, Rodrigo, vamos começar então essa palestra para falar um pouquinho. E essa temática ficou maravilhosa, né? A gente viu aí, e realmente, né? A madrugada dos mortos aí, né? Então, o que está por trás do nosso sorriso, né? O sorriso, ele vai bem mais além da estética. É claro que quando nós sorrimos, o nosso sorriso, ele é o nosso cartão de visita, né? Afinal, quem acaba não tendo uma simpatia maior para uma pessoa que chega no ambiente, dá um sorriso,
O, fortalece até as conexões, né? Vai mostrar uma autoestima mais elevada, uma confiança. Então, quando nós estamos com o nosso sorriso, é, com uma boa estética também, isso também vai agradar de outras formas, né? Então, falando um pouquinho além dessa estética, que ela também é importante para a nossa autoestima, na saúde física, ela acaba acarretando em algumas infecções bucais, inflamações, dores, na digestão também. Porque se eu tenho alguma falha com o meu sorriso, com meus dentes, eles acabam também comprometendo a minha mastigação, que é o nosso primeiro fator da digestão, né? Então, a digestão ela começa na boca, né? Aquela parte mecânica onde nós mastigamos, liberamos a nossa saliva para que isso faça também a digestão, né? Inicia nosso processo digestivo. E no sistema imunológico também. Então, se eu tenho algum problema também em relação aos meus dentes, no meu sistema imunológico ele também vai atacar. Então, uma boca, se ela não está saudável, o corpo acaba também ficando mais, ele acaba também tendo mais propensão a algumas infecções. Então, aqui nas infecções bucais, né? Então, se a gente também começam a aparecer infecções na nossa boca, gengiva, né? As inflamações que também ocorrem, né? É normal, às vezes, por falta de um cuidado, não passa o fio dental corretamente, acaba acumulando também bactérias na nossa gengiva. Isso pode causar também algumas inflamações, e isso pode vir a infeccionar. E vamos lembrar uma coisa, né? Nosso sistema circulatório é o nosso corpo inteiro. Então, se eu tenho algum processo infeccioso também na minha gengiva, isso também pode cair para a minha corrente sanguínea e causar infecções em outras regiões. Pode passar, Rô? E quando é que nós tratamos, então, do nosso sorriso com a nossa saúde mental? Vamos pensar que, ainda mais que a saúde física ela também é comprometida, mas a saúde mental para o nosso sorriso acaba sendo bem, ele acaba comprometendo bastante também. Por quê? Quando nós falamos de saúde bucal e falamos também dessa parte estética, né? Se nós não estivermos bem com a nossa autoestima em dia, acaba também elevando problemas de depressão e ansiedade. Por quê? Quando tem algum problema com o meu sorriso, como os dentes eles estão, pode estar quebrado, cariado, estou com algum dano, eu acabo tendo alguns problemas em relação a fatores ambientais também. Porque eu chego num local, eu acabo tendo alguma restrição para não sorrir por conta de vergonha do sorriso. Eu acabo tendo dificuldades, às vezes, até para falar próximo a uma pessoa se eu estou com problemas de mau hálito por conta de uma infecção, por conta de uma inflamação. Então, tudo isso vai acarretar na minha baixa autoestima e comprometendo a nossa autoestima, nós temos problemas que podem vir a acarretar algum recolhimento emocional nosso. Então, a saúde bucal, ela está muito relacionada à saúde mental, sim. A gente pode até pensar, né? Nossa, mas eu estou falando de uma escovação dentária, como é que isso pode interferir tanto? Interfere, né? Então, se nós temos problemas de dor, desconforto, vai causar uma dificuldade para falar, para comer. Vamos ter também problemas com dentes danificados, como eu falei, vai causar também vergonha, insegurança. Coloquei aqui alguns tópicos para vocês lembrarem. Problemas bucais também pode acarretar alguns problemas geral no sistema imunológico, como eu falei para vocês. Então, se eu tenho uma infecção, ela também pode comprometer todo o meu sistema. Afinal, estamos falando da corrente sanguínea e aumentando também o risco de doenças sistêmicas, tá? E falando então na parte da saúde mental, se estamos também com essa parte da inflamação, o mau hálito, né? Quem é que nunca teve vergonha de chegar em alguém, de chegar próximo, falar numa mesa de reunião, né? Com um mau hálito acarretado. Então, ao falar, se você está com mau hálito,
você acaba tendo um pouco mais de recolhimento, você vai colocar a mão na frente. Então, isso acaba agregando em problemas. Às vezes você é uma pessoa muito boa para fazer um discurso, uma pessoa muito boa para falar em reuniões, mas acaba com isso tendo maiores dificuldades que acabam comprometendo, então, a sua saúde. E também problemas de compulsão alimentar, que a gente coloca isso também como a saúde mental, né? Afinal, compulsões, ela parte também na nossa saúde mental e emotiva, né? Então, quando se tem uma compulsão alimentar, ela também pode causar problemas da nossa saúde bucal. Então, nós temos os problemas que a saúde bucal leva na nossa saúde mental e os problemas que a nossa saúde mental vai trazer também à nossa saúde bucal. Então, a compulsão alimentar é um desses problemas. Se eu tenho um transtorno alimentar, onde eu procuro principalmente muito açúcar, muitos doces, isso também vai comprometer a minha saúde bucal, trazendo com isso é, problemas com cárie, excesso de bactérias. Isso pode também reduzir a sua, trazer uma boca mais seca, né? Reduzir a sua salivação. Então, tudo isso pode interferir também na sua saúde bucal. Pessoas também que têm, às vezes, depressão, né? Com ansiedade, em crises principalmente, por muitas vezes acabam se comprometendo, tendo um menor compromisso, na verdade, com a sua saúde, sua higiene. Então, deixam de tomar um banho, deixam de escovar o dente por dias. Então, isso acaba também trazendo problemas na sua saúde bucal. Então, nós temos tanto a boca afetando o nosso emocional, como o nosso emocional afetando também a nossa boca. Pode passar, Rodrigo. Um outro tópico que eu peguei para vocês, que também é importante esclarecer mais, em relação à gestação. Quem aqui já esteve grávida e no momento da gestação falou: Nossa, mas fica tudo mais sensível, meus dentes estão mais sensíveis. Eu conheço muitos relatos, até de tias, que durante a gestação perdiam um dente, né? Ou tinham sangramento gengival. Vocês se recordam disso? Vocês lembram dessa parte? Então, muita gente acaba falando: ai, mas fiquei grávida, agora eu escovo o dente, sempre sangra. Ou, ai, depois da gravidez, menina, já perdi dente, né? Então, o que acontece? Durante esse período da gestação, é normal que a mulher ela tenha alguns fatores que agregam também na saúde dental. Então, nós temos a parte da alteração hormonal, temos também essa parte, né, onde os dentes eles vão ficar mais suscetíveis a cáries. Por quê? Também tem a redução do processo de salivação. Então, a boca ela fica mais seca, as bactérias se proliferam e com isso também pode ocorrer mais cáries durante esse período. E alteração hormonal, né, meninas? A gente sabe que durante a gestação não somos mais quem éramos, né? Então, é um processo também de alteração que pode causar colite, por conta da sensibilidade que aumenta. Então, muitas vezes, por conta até de um fio dental que você passou e de repente perder um pouco da força, aquilo também pode vir a causar algum problema, tá? E além disso, que eu acho também muito importante falarmos, é em relação ao bebê, né? Então, a saúde bucal, durante a gestação, ela não faz apenas parte do que vai ser feito para a mamãe. Então, esse cuidado todo que nós temos com infecções bucais durante a gestação, ela também vai facilitar a saúde bucal do bebê. Então, muitas vezes, vocês já podem ter visto algum relato de alguma mãe que falou: Olha, eu tive infecções durante a minha gestação, tomei muito antibiótico, e o meu filho, quando nasceu, na primeira dentição, ele teve manchas no dente, estava com os dentes mais cariados, comprometeu a formação dentária da criança. Então, já ouviram falar disso? Então, isso também acontece, né? Então, todo o cuidado que nós temos durante a gestação, ela agrega muito
também nos cuidados que vamos ter com o nosso bebê. Então, durante a gestação é um período de formação desse bebê, podendo acarretar em diversas coisas, né? Então, até a formação dentária desse bebê, que só vai aparecer mais à frente, né? Ela também já está comprometida durante esse período. A Então, aqui, Suzana comentou aqui também sobre a escovação, que foi a pior parte aí na gestação dela, né? sim. Nossa, imagina, Suzana. A Suzana da Salinor, né, Suzana? Também a Suzana, também a gente já se conhece muito bem. A Suzana, então isso realmente acontece, viu, Suzana? No meu período também de gestação, era escovar os dentes e tá sempre sangrando, né? Por isso que é tão importante, durante a gestação, fortalecemos com cálcio, vitamina D, que é um período que nós precisamos dividir o que nós temos com o nosso bebê. Então, por isso que precisa ter alguns suplementos durante a gestação. Então, isso que acaba fazendo parte. Muitas Então, mães também relatam questão do uso do gosto, né? Que traz algumas sensações, sim, enjoos, às vezes, por causa do tipo de pasta que está utilizando. isso tem a alteração também em relação às partes de sabores, né? Então, acontece muito de ter essa alteração durante esse período também gestacional. Então, nossa parte bucal, né, ela é toda comprometida, né? Então, tanto a gengiva, que ela vai ficar um pouco mais sensível, os dentes podem ter uma propensão a carear mais, vai ter também alteração em relação a sabores, né? Isso é normal também. E vocês podem comprometer também a parte do bebê, né, durante a formação dentária dele. Também achei isso aqui uma curiosidade bacana para trazer para vocês, para mostrar como a nossa saúde bucal ela está tão interligada. Então, é interligada com a gestação, ela compromete na minha saúde emocional, ela vai comprometer na minha saúde física. Então, quando falamos da boca, não para só no nosso sorriso, né? Então, por isso que o nosso tema é por trás do sorriso que é que nós temos. Vamos passar então para a próxima. Esse aqui é um tema bem interessante que eu coloquei aqui. A saúde bucal e o coração. Para até quem não me conhece muito bem, eu sou enfermeira cardiologista, né? Então a minha pós-graduação ela foi feita em cardiologia e achei um tema muito interessante para trazer, porque muitas pessoas não sabem que a falta de higiene bucal ela pode trazer também doenças cardíacas, ela pode comprometer o nosso coração também. Como é que se um negócio acontece na boca, né? Como é que vai parar no coração, né? Então vamos entender um pouco em relação a isso, que também é bem curioso, é bem interessante para que vocês possam ter um cuidado maior em relação à saúde bucal, tá? Então a saúde bucal, ela está interligada também à má higiene oral, que ela pode então acarretar riscos cardiovasculares, tá? E quais são esses riscos, então, que podem vir a trazer algum problema para o nosso coração? Eu coloquei aqui o principal, né, que são as bactérias da boca. Você pode falar assim, né, mas eu já ouvi falar, Gabriela, que nós temos bactérias na boca, que isso é normal. Sim, nós temos a nossa microbiota, né, bactérias em todo o nosso corpo, que elas também nos ajudam e nos protegem. Mas a partir do momento que essas bactérias elas começam a proliferar e ser em quantidade maior do que aquilo que nos traz segurança, isso pode comprometer bastante a nossa saúde. Então, quando nós falamos em relação à nossa saúde bucal e o excesso de bactérias, isso pode trazer alguns problemas para a nossa saúde, não só bucal, mas também física e coronariana, tá? Então, o que pode ocorrer principalmente com excesso de bactérias? Vocês podem ter a gengivite e a periodontite, que é quando tem uma inflamação da gengiva e dos tecidos de suporte aos dentes, tá? Então, ocorrendo essa inflamação, ela pode entrar na corrente sanguínea. A partir do momento que essa inflamação, essa infecção, ela entra na nossa corrente sanguínea, ela pode ocasionar outros problemas de saúde. Então, ela pode vir a parar no nosso coração,
e causar algum dano, causar alguma doença com essas bactérias nessa região, ela pode também causar danos em outras regiões. Mas aqui eu coloquei principalmente a que afeta o coração. E falando, quando a gente fala assim, fora do coração, né, são processos inflamatórios que podem ocorrer em todo o corpo, né, que seria a inflamação sistêmica. Então, pode ocasionar, por exemplo, da sua periodontite, essa bactéria ela viajar, de repente causar uma inflamação, por exemplo, em mãos, pode vir a causar em algum órgão nosso. Também ela pode parar nessa viagem pelo nosso sistema circulatório em qualquer órgão e causar uma inflamação, algum tipo de infecção. Que muitas vezes a gente nem sabe o motivo que ocasionou, né? E vocês acabam só percebendo quando essa inflamação ela começa a causar algum tipo de dor. Então, outro caso seria a endocardite infecciosa, que é quando essas bactérias elas viajam através do nosso sistema cardiovascular e ela vai parar então no nosso coração e ela vai comprometer com uma infecção grave no nosso revestimento interno do coração. Então, ela começa a causar uma infecção na parte interna do nosso coração. Então, por isso, ele pode ter um aumento, ele pode ter uma inflamação, começa a infeccionar, causar feridas também nessa região. Então, essas bactérias, elas começam a ter... o que a bactéria ela faz, né? Ela se alimenta de algum tecido. Então, vamos pensar que essa bactéria ela está se alimentando do tecido interno do nosso coração, causando feridas, problemas e até mesmo algum dano nos nossos vasos, podendo ter, vamos dizer, algum escapamento no nosso vaso, tá? De sangue, de algum refluxo. E também, outras coisas que podem ocorrer, seria algumas outras doenças cardíacas, né? Como um acidente vascular cerebral, uma insuficiência cardíaca, risco de infarto. Então, tudo isso pode ocorrer devido à má higiene bucal, que pode trazer problemas ao nosso coração. Então, quando a gente fala de um acidente vascular cerebral, né, o conhecido AVC, sim, ele também é algo que vem do nosso coração, porque ele está no sistema circulatório, tá? Então, um infarto, né? Então, pode também ocasionar um infarto, porque de repente causou a uma infecção, a endocardite infecciosa, e teve essas bactérias também se alimentando de alguma artéria, algum vaso que reduziu o fluxo de sangue para o nosso coração e acabou trazendo também bem um infarto, porque não teve então aquela corrente sanguínea que deveria ter. Então o coração infartou. Então, olha como a nossa saúde, a nossa higiene bucal, ela é tão importante para o nosso corpo, como é tão importante para a nossa saúde, né? Para nosso corpo estar saudável. Como tudo está Então, bem integrado, né, tudo está Gabi? bem integrado, né? Então, eu falo que a gente pode causar, como eu falei, né? Física, emocional, é o nosso coração, então você pode higiene bucal. Então, e sem saber que aquele problema começou na boca. Então, eu tive um infarto. Nossa, mas como esse infarto ocorreu, né? A pessoa não tinha nenhum problema no coração, de repente, né? E por conta de uma higiene bucal. Então, são coisas, assim, importantes que nós precisamos realmente dar um pouco mais de significância, importância e ter esse cuidado com a nossa saúde bucal. É algo de rotina, né? A Tá? gente acaba, às vezes, cuidando aí da nossa saúde Sim, mental, indo para o psicólogo de forma rotineira, cada uma semana, 15 dias, 2 vezes na semana, né? Dependendo de cada caso. Saúde também na rotina, às vezes as mulheres fazendo aí exames periódicos do ginecologista, os homens também com datas aí para poder ir no médico a cada com X as mini anos, tanto check-ups, né? tempo. Mas a saúde bucal às Correto. vezes não entra nesse cuidado aí, né? Só lembra Sim. do dentista na hora que tem uma dor, só lembra do dentista na hora que se incomoda com alguma coisa no dente, né?
Pois é, vocês sabem que a limpeza com o dentista, ela deve ser feita a cada 6 meses. E muita gente esquece. Conheço pessoas que têm mais de 3 anos que não vão no dentista, né? Pelo menos para fazer uma visita, dizer, olha, estou aqui, vamos dar uma olhadinha para ver como está. Pessoal, tem pessoas que têm uma propensão maior de desenvolver cáries. Então, às vezes, nem sempre é o que eu como, é o que a forma que eu escovo, né? Tem pessoas que têm essa propensão. Então, por isso que tem que ter tanto cuidado em relação a isso. Então, eu queria falar com vocês um pouco em relação a como é que eu vou prevenir que isso ocorra comigo, né? Então, como é que eu vou cuidar, então, dessa minha saúde bucal e me manter sadio, com a saúde equilibrada para toda a minha integração aqui, né? Todo o meu sistema integrado. Então, primeiro, vamos conservar bons hábitos de higiene bucal. A escovação, ela precisa ser diária. O ideal é que se escove o dente, pelo menos ao acordar e ao dormir. É essencial. O certo mesmo é após cada refeição, mas o essencial é que seja uma boa escovação, pelo menos ao acordar e ao dormir, tá? Tentem também fazer essa escovação após o almoço, para que vocês também possam reduzir o número de bactérias que estão depois da alimentação. E como é que eu vou escovar o meu dente? Coloco lá o creme dental, faço escovação rápida e comprometi. Não, a escovação ela deve ser feita, ela é feita em movimentos circulares para que possa evitar a retração de gengiva. O que é a retração de gengiva? É quando a gengiva ela começa a descer, né? Ela começa a expor a parte a, a, a parte do dente, né? Agora, nossa, me fugiu agora o Raiz do nome. dente. A raiz do dente. Isso, Rodrigo, obrigada pela ajuda. A raiz do dente. Então, no momento que a nossa gengiva ela começa a retrair e mostrar essa raiz do dente, ela começa a criar uma grande sensibilidade. Porque essa região ela não contém o nosso esmalte dentário. Então, se eu faço uma escovação, hoje eu coloco a escova para cima e para baixo, para cima e para baixo, vocês concordam comigo que eu vou estar tanto empurrando a gengiva de cima, acima do dente, e a de baixo para baixo do dente? Pois é. Quando eu começo a fazer esse movimento de cima a embaixo, movimentos retos, eu começo a causar uma retração gengival, que vai causar muita sensibilidade, maior propensão a cariamento, né, a cariar, então, esses dentes, porque é um local que não contém esmalte, que vai ficar mais fácil das bactérias elas entrarem no na nossa raiz, tá? Então, o ideal é sempre movimentos circulares. Movimentou circular, vai escovar cada dente, né? Cima, circular, para baixo, circular. Vou escovar também a parte de dentro do dente, tá, gente? Eu não tenho só a parte de fora que vai estar no meu sorriso. Vamos escovar também a parte de trás do dente, para que isso possa eliminar também chances de ter bactérias que ficam ali também guardadas. Além disso, fio dental. Nossa, mas sempre que eu passo fio dental, Gabriela, sangra. Então eu não gosto de passar o fio dental. Tem muita gente que fala isso. Mas o fio dental ele é essencial, porque a escova de dente, ela não vai conseguir fazer a limpeza entre os dentes, né? Aquela limpeza interdental. Então, pode sangrar no início por conta de uma inflamação que está começando, ou às vezes o dente ele tem uma propensão maior a ser um pouco mais grudado um no outro, você faz um pouco mais de força e esse fio dental ele entra com uma pressão maior, causando um pouco de sangramento, ou essa falta de hábito mesmo, tá? Mas, de acordo com o fato de você passar o fio dental diariamente, regularmente, isso também tende a facilitar mais à frente. Sua gengiva ela para de sangrar. E como é que eu vou passar o fio dental? Por favor, gente, nada de economia quando for passar um fio dental. Nada de pegar apenas um fio de 10 centímetros e passar
o mesmo fio em todos os dentes. Quando eu faço isso, eu removo a placa bacteriana de um dente e eu passo essa placa bacteriana para o outro dente. Então, eu vou passar o fio dental, vou colocar ele bem próximo à gengiva para que possa eliminar essa placa bacteriana que fica entre o dente e a gengiva, que é uma parte que a nossa escova não vai atingir, e eu retiro. Vou pegar esse fio dental, vou enrolar na mão, puxar mais uma parte que vai estar limpa e vou passar no outro dente. Retiro novamente, enrolo e vou pegar uma parte limpa. Então, façam isso. Como eu falei, uma escovação completa, pelo menos manhã e à noite, tá? Então, fiz toda essa escovação, passei o fio dental, vou escovar o dente em movimentos circulares. E quanto tempo eu vou demorar para que isso possa ocorrer? Tem gente que fala assim no máximo, em 1 minuto eu tô escovando o dente. Passa aquela coisinha rapidinha, passa o fio dental de qualquer jeito e acha que o dente está limpo. Não. Uma escovação perfeita, ela leva de 3 minutos e meio a 5 minutos. Pois é, pessoal, 5 minutinhos aí escovando o dente. Tá? Então, de 3 minutos e meio a 5 minutos. Se vocês estão em dúvida se a escovação de vocês estão perfeitas, na farmácia vende um produto que ele faz um enxaguante e ele vai mostrar para vocês quais são os pontos que ainda não estão limpos, com algumas manchas no dente, para que você possa treinar também. Tá? Então, vocês também podem usar esse produto para poder aprender a escovação. Até pelo menos para vocês entenderem como é que eu devo escovar, onde é que eu estou deixando de escovar e porque se meu dente ainda não está limpo o suficiente. Além Você lembra o disso, nome desse produto, Gabi? o nome a gente pode localizar, a gente coloca aqui daqui a pouco, já coloca aqui, Rodrigo. Eu não recordo Beleza. agora exatamente o nome, mas é um produto que ele é feito geralmente no dentista mesmo, né? Geralmente que eles usam para mostrar que a sua escovação ela não está eficaz, mas também é vendido comercialmente para as pessoas. E então, em as visitas regulares ao dentista. Então, a cada 6 meses, eu preciso ver o dentista. Então, o dentista ele precisa fazer uma limpeza, aplicação de flúor, que é essencial para os dentes. Eu preciso também avaliar se há alguma cárie que ele possa tratar já e fazer toda essa limpeza dentária. Bom, pessoal, então aqui, embora eu tenha falado muito, eu só falei do primeiro tópico. Vamos falar um pouquinho em relação à alimentação. A alimentação, quanto menos açúcar, melhor para o dente. O que o açúcar faz na nossa boca? Alguém sabe? Eu comi muito açúcar, o que é que ela vai propiciar? Porque o ideal é menos açúcar. E aí, alguém está Eu não falando? sei dizer. Bom, o açúcar, ele aumenta a quantidade de bactérias. Bactéria gosta de açúcar. Então, onde tem açúcar, vai ter bactérias, tá, gente? Então, assim, se eu consumo muito açúcar, se eu estou sempre com uma bala na boca, isso aumenta o número de bactérias e reduz também a minha salivação. Então, se eu tenho uma alimentação com mais nutrientes, né, ou com mais frutas, né, a tendência é eu estar também com a saúde mais equilibrada. Embora a fruta também ela tem açúcar, em menos quantidade, mas tem açúcar. Tá? Então, ainda assim, eu preciso depois fazer uma limpeza dentária. Tá? Então, mas se eu pego um doce, geralmente a quantidade de açúcar é maior e isso vai aumentar. Aí você pode falar assim, mas Gabriela, tudo que eu comer, eu tenho que também escovar o dente? Será que é assim? Não exatamente, pessoal. Faz a escovação de manhã, faz escovação depois do almoço, faz escovação para dormir. Nós precisamos também das bactérias, elas também nos protegem. Só não deixem acumular, tá bom? Em relação, então, à prevenção das doenças, então, se eu vou no dentista, eu faço essa prevenção. Então, aqui, prevenção de doenças, ela está em visitas regulares, né, em uma boa higienização. Higienizo bem, faço as minhas visitas, eu estou me prevenindo de doenças. Então, isso é importante também. E os cuidados estéticos. Muitas vezes pode parecer que uma pessoa com aparelho é apenas um cuidado estético. Será que é isso? Será que o fato de colocar um aparelho para alinhar os dentes, ele é apenas estético, apenas para deixar um sorriso bonito, apenas para elevar minha autoestima? Não,
tá? Então, quando eu coloco um aparelho, muitas vezes há um conserto também, um alinhamento da nossa mordida, que isso vai facilitar para desgastar menos os dentes, com a melhor mastigação, né? Para que a gente possa se alimentar com maior qualidade. Então, nem sempre a parte estética, né, a ortodontia, né, também, ela vai cuidar apenas do nosso sorriso, né, para alinhar nossos dentes e estar bonito. Não, ela vai facilitar também e principalmente no nosso cuidado com a nossa mastigação, o desgaste dos nossos dentes. Então, quando eu coloco um aparelho, quando eu coloco aquelas liguinhas que muita gente detesta, né? Mas são essenciais, tá? Então, quem usa aparelho, o médico e o dentista recomendou, utiliza as liguinhas. Elas são importantes. Elas vão alinhar realmente a sua mordida e deixar vocês com a mordida mais correta para que a sua mastigação ela seja melhor e os seus dentes durem mais. Então, isso é importante também, pessoal. E uma outra coisa que eu não coloquei aqui, mas eu queria falar também para vocês. Essa parte agora eu vou falar que ela é puramente estética. Muito cuidado em relação à parte de dentes de porcelana, facetas, né? Tá colocando resina, principalmente quando é exigido que haja um desgaste dentário para isso. Há muitas pessoas que aderiram à moda na época de fazer o desgaste dentário. Para quem não sabe, o desgaste dentário é quando há uma necessidade de lixar o seu dente para que a faceta ela possa encaixar e você conseguir então ficar com aquele sorriso de Hollywood. Então, quando você faz o desgaste desse dente, você também tira a esmaltação desse dente, você deixa ele mais propenso a cáries, você deixa esse dente também quase inutilizado sem a faceta. Então, para quem vai fazer esse método que ele é puramente estético, tenham muito cuidado. Nesse momento, se você vai fazer o desgaste, você tem uma propensão maior a perder esses dentes. Então, fez esse método, tentem optar por métodos que não exijam um desgaste dentário, né, para que vocês possam, de preferência, manter o dente original. E com isso também fez esse tipo de procedimento, visitem mais o dentista. Ele vai precisar fazer limpeza, vai ter locais que vocês não vão alcançar, para que não venham fazer uma cárie que vocês não vão enxergar. Porque a partir do momento que eu coloquei uma faceta, eu não consigo ver como estão os meus dentes por dentro. Então, às vezes, até por conta do desgaste, uma bactéria ela consegue infiltrar, que também são dentes que acabam tendo uma facilidade maior de ter alguma lesão, quebrar, né? De ter alguma fratura nesse dente nessas facetas. Então, pode vir entrar uma bactéria, causar uma cárie, e vocês só virem descobrir quando essa cárie ela já alcançou a parte interna do dente, né? Causando com isso um futuro canal. Porque a parte do dente, a parte mole do dente, ela já foi toda comida por essa cárie. Então, pensem bem nisso, né? É muito bonito, realmente, saca aquele sorriso de Hollywood, ter as facetas, mas ela também exige muito cuidado consigo. Então, quanto maior, né, alguns procedimentos que nós fazemos, maior os cuidados que devemos ter. Então, cuide-se bem em relação a isso. Bom, Rodrigo, então, em relação à nossa palestra, preparei então esses assuntos, né? A gente terminou aí em cima do nosso horário, né? Deixamos aí uns tempinho para que o pessoal possa também tirar suas dúvidas, tá? Acredito que o que eu trouxe assim foi um pouco até mais básico em relação à saúde bucal, mas espero que tenha esclarecido um pouco mais para vocês em relação tanto à parte da higiene, quanto a parte de saúde emocional, coração, né? E como nós podemos prevenir em alguns desses detalhes, né, em relação também a facetas. Mas agora estou aí disponível para tirar algumas dúvidas. Vamos conversar. Eu vi que praticamente quase ninguém saiu aí da sala. Estamos aí podendo conversar um pouquinho em relação a nosso sorriso, né?
O Rafael Márcio da BHZ, ele comentou aqui, primeiro ali, quando a gente estava falando sobre gestação, né, e desenvolvimento do dente, o pessoal, ele comentou que tem cultura que, em vez de tratar, é feito a extração precoce, principalmente lá no Nordeste. Ele trouxe a informação para a gente que acontece por lá. E ele falou Hum, também sobre a colocação do aparelho também, que pode causar aí muito sofrimento, né? A gente tem sim. alguns casos também de pessoas assim que acabam afetadas, tendo a saúde mental afetada por conta dessa manutenção do aparelho, de estar sempre com a boca dolorida, não só esteticamente também, que às vezes tem, muitas pessoas não gostam, outras já gostam. A gente internamente estava debatendo aqui um pouco antes da palestra, e alguém Sim. comentou que achava bonito, assim, ela sempre quis ter aparelho no dente porque achava bonito, assim, Uhum. colocar borrachinha e tudo mais. E com certeza o Rafael concorda aí que ela não sabe o transtorno que é esses dias de manutenção, porque é dolorido, é sofrido, é dias de sopa, sorvete e açaí. É, tem muita gente que pensa assim, ah, só na beleza, né? Eu lembro que na época que eu era adolescente, que tinha pessoas que compravam os aparelhos assim, os aparelhos móveis, para colocar, mesmo sem precisar, só para poder achar que ficou bonito, né? Não, mas realmente o aparelho ele não é fácil de ter, ele exige também, né, um cuidado especial em relação à limpeza, como é que você vai fazer. No começo parece que os dentes todos estão moles, mas depois o bem que ele vai trazer quando você retira é imenso. Então, por mais que seja difícil, gente, é usar mesmo. A Gisele, ela fez uma pergunta também aí, eu acho que bem delicada também da gente responder, mas ela queria saber assim, e aí também agradeço porque a Gisela, ela trouxe esse tema também em algum momento para gente, que ela gostaria de ouvir mais falar sobre saúde bucal, e hoje ela está aqui presenciando a nossa palestra. Então isso é muito legal, porque toda a gente, até esse canal, esse slide aí é um canal para vocês também avaliarem nosso evento, né? Esse momento de tirar dúvida e fazer essa avaliação. A gente deixa sempre esse canal à disposição para que vocês possam fazer essas sugestões também de temas que vocês gostariam de ouvir no Bem Mais Saúde. E a Gisele, ela quis ouvir mais sobre saúde bucal esse mês aí, coincidiu a gente estar trazendo esse momento, né? Aproximar esse debate junto com ela. E ela trouxe uma pergunta que eu acho muito delicada, eu não saberia responder assim, talvez da forma correta. Vou empurrar isso para a nossa Hum. especialista aqui para ela comentar, que é como a gente pode avisar de forma delicada para a pessoa que ela está com mau hálito. Como que a gente faz esse contato? Nossa, isso é sempre difícil, né? Como é que nós fazemos isso? Eu acho que sempre vai depender muito do quanto a gente tem intimidade com essa pessoa, né? Mas olha, eu confesso que tem situações assim desse tipo e eu realmente também tenho muita dificuldade de saber como lidar com ela. Porque quando você fala, tem pessoas que vão se ofender bastante, né? É, vamos tentar aí dar um kitzinho do Chicane, né, para a pessoa para ver se ela vai se sentir melhor. Não, Não, e eu estou mas pensando aqui também da gente até oferecer a bala, às vezes a gente fica tipo, puta, mas a bala tem açúcar. Será que é a melhor opção da gente oferecer uma sim. balinha para a pessoa naquele momento, né? Pessoal, eu coloquei aqui para vocês no chat os evidenciadores de placa, tá? Onde vocês podem também buscar na farmácia. Se quem quiser fazer esse teste, tiver aí, eu coloquei alguns deles para que vocês possam pesquisar. Aí até brincar em casa, né? Nossa, eu tô escovando direito esse dente, será, né? Aí tem algumas opções, tá bom? Mas essa parte Ah, aí, difícil, viu, gente? Como é que se faz? Realmente se tiver intimidade, fale. Se não, pode dar uma dica para alguém que tem um pouco mais de atividade, tentar falar sobre isso. perfeito. A Jaqueline também, Oliveira. Jaqueline, você é de onde, Jaqueline? Ela perguntou para a gente aqui, falou, doutora Gabriela, eu já fiz clareamento caseiro há 15 anos atrás e agora estou em tratamento fazendo clareamento em consultório a laser.
Gostaria de saber se existe algum risco aos dentes. Meu dentista comentou que é muito raro, mas pode acontecer da pessoa ficar com os dentes mais frágeis. Isso realmente prejudica muito Hum. os dentes? Ah, A Jaqueline é lá da Química da Química Anastácio. Anastácia. Tudo bem, Jaque. Jaque, ó, o que acontece? Quando nós fazemos um clareamento dentário, nós estamos removendo um pouco da esmaltação do dente. Então, a tendência é ele ter uma sensibilidade maior. Então, ele vai ter uma sensibilidade maior. É como se a gente tivesse. Vamos pensar, assim, para poder comparar um pouco, ficar um pouco mais fácil. Eu tenho sarginhas no rosto, eu quero fazer essa retirada, faço um peeling químico. O que é que acontece? Vai diminuir as sardas, certo? E eu vou ter que fazer ter alguns cuidados, porque essa pele vai ficar sensível. Então, preciso usar o protetor solar, e preciso cuidar para que não queime com facilidade, certo? E até que essas sardas não venham a voltar. Então, a mesma coisa com dente. Fez o clareamento, mesmo que seja é, caseiro, ele é um pouco mais perigoso, tá? Nós estamos colocando uma substância química que ela tem um tempo adequado para ficar, ela tem uma quantidade que deve ser colocada, ela traz uma sensibilidade maior. O laser, ele é um pouco melhor, tá? Mas ele vai causar, sim, um pouco de sensibilidade, isso é normal. E, assim, vai ter que ter um cuidado maior para que você também não venha ter algum careamento, porque você tirou uma camada mesmo que pouca, mas você tirou uma camada do seu esmaltação natural do dente, tá? E é assim que ele vai conseguir clarear, né? Afinal, nós não estamos passando uma tintura no dente, estamos o quê? Tirando uma camada que ela escureceu para deixar uma camada mais clara, né, à sua frente. Deu para entender essa parte? Já que ficou tranquilo? Que bom. A Eliane também está agradecendo aí a nossa abordagem no assunto, gostou, achou bem esclarecedor. Realmente eu também estou aqui, vou sair daqui direto para minha dentista, vou marcar um retorno para ela. Não sei se ela vai lembrar de mim, mas É isso aí, pessoal. Parece pouca coisa, né? Mas realmente a saúde bucal ela tem uma importância imensa que a gente acaba não dando. Bom, já deixei então para vocês o que vocês até pediram, né? Esse evidenciador de placa, né? Aí depois vocês podem fazer então essa brincadeira em casa que eu recomendo, é bem bacana. Principalmente quem tem criança, vai adorar fazer, né? Então é bem tranquilo de fazer e vocês podem mostrar também para que eles possam fazer essa escovação. E para quem tem filho ou quem está agora gestante, uma coisa que eu recomendo, né? É sempre difícil introduzir a escovação para as crianças. Então, desde pequeno, bebê ainda, a gente precisa fazer algumas limpezas na boca do bebê. Então, procurem já fazendo essa indução. Nós temos primeiro o dedal de silicone, onde você consegue fazer a limpeza da linguinha, céu da boca, né? Que também é essencial, tá? O bebê ele também está tomando leite materno, também isso também tem açúcar, tem a lactase que precisa também ser retirada limpa da boca. Bebê começou a ficar aí um aninho, já começa a dar a escovinha, vamos fazer isso sempre. Então comece a introduzir desde cedo, para que ele possa criar isso como uma rotina e saber, ai, terminei de comer, vai vir a escovação. Então isso facilitar muito para vocês, tá bom? Fica aí a dica. valeu, Gabi, a Gisele agradecendo aí mais uma vez pelo tema. Né? Obrigado aí por todo mundo que participou, que fez pergunta, o Rafael, a Jaqueline, a Gisele, né? Todo mundo que participou junto com a gente e principalmente a Gabi aí por estar conosco mais uma vez, trazendo esse cuidado e essa atenção aí para a nossa saúde no geral, né? Esse mês aí para a nossa saúde bucal. Muito obrigado, Gabi. E Obrigada agradeço a a você todo pelo mundo. convite. Daqui uns dias a gente está encaminhando para vocês aí que participaram o nosso e-mail aí de avaliação e também o replay aí para quem quiser ver no nosso YouTube. A gente também sobe um vídeo para lá, tá? Se vocês quiserem seguir nossos canais aqui, eu deixei eles para vocês também visualizarem. E agradeço aí mais uma vez a Gabi, agradeço a presença de todo mundo e nos vemos no próximo mês, em junho. Ou na terça, ou na última terça, ou na última quinta-feira do mês, a gente se encontra novamente com mais um tema e mais um especialista aí para trazer esse cuidado com a nossa saúde e bem-estar, tá bom? Obrigado, Gabi. Obrigada a todos. Vamos lá marcar agora as consultas, pessoal. Tchau, tchau.
Fica Tchau, tchau, gente. fica com Deus Obrigado. aí. Tchau, tchau.